Então ficaram 10 tribos para cima, que era Israel, o reino do norte, e 2 tribos apenas ao sul, que era Judá. Isso aí, igreja. Que era Judá. Vocês estão entendendo a comparação do reino do norte, reino do sul, e o que Deus está fazendo hoje, separando homens de meninos? Deus está separando homens de meninos. Jesus não veio da maior concentração de tribos, Jesus veio da menor. Jesus veio daquele que se conservou, daquele que se consagrou. O avivamento não vai vir da maior concentração de pessoas que ficam pulando com luz agitada. O avivamento vai vir de dentro para fora. De dentro para fora. Daqueles que entenderam que não adianta esse movimento se não houver transformação genuína no seu coração. Se os altos do seu coração não forem tirados. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Todos os dias. Olha o que o Senhor fala. Não precisa, eu só vou citar, não precisa ler não, que depois eu coloco lá no grupo. Asa tirou os ídolos da terra, mas não tirou os altos. 1 Reis 15, 11. Josafá imitou o exemplo de Asa, seu pai, até tirando alguns ídolos que Asa não havia removido. Mas ele ainda não tirou os altos. 1 Reis 22, 43. Joás, um jovem rei, guiado pelo sacerdote Joiada, fez bem, mas ainda assim não tirou os altos. 2 Reis 12, 1, 3. Amazias também fez o que era reto perante o Senhor, mas os altos não foram tirados. 2 Reis 14, 3, 4. Azarias obedeceu a Deus em muitos sentidos, mas não tirou os altos. 2 Reis 15, 3, 4. Jotão seguiu o bom exemplo de seu pai Azarias. Tão somente os altos não se retiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. 2 Reis 15, 34. Sabe o que é queimar alto? O que é não queimar alto? É você vir culto após culto e continuar com a mesma vida. É você vir culto após culto e continuar falando mal das pessoas. É você vir culto após culto e continuar sem liberar perdão para a pessoa. Liberar perdão não é uma questão de amnésia ou você querer voltar a conviver com o outro porque você não vê novidade de vida no outro. Mas liberar perdão é um processo contínuo diante do Senhor, não porque a pessoa merece, mas porque você precisa para não ir para o inferno. Para não ir para o inferno. É dever nosso todos os dias diante do Senhor liberar perdão. E quem vai tirar isso do seu coração? O Espírito Santo de Deus. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você decide e Deus faz. Não é voltar a 1000 amores, mas é não ter nada no seu coração em relação àquela pessoa. O que você tem feito com os altos do seu coração? Já pensou quando chegar a nossa vez? A Alessandra fez o que era bem aos olhos do Senhor, contudo, os altos não foram tirados. Já pensou que os anjos vão falar a seu respeito? Porque o que ele vai falar ao seu respeito é o fruto do Espírito que você vive aqui, a sua santificação progressiva, até chegar à santificação final. É uma vida separada e consagrada a Deus. Custe o que custar. E se tiver gente com final feliz que resolveu viver esse evangelho, você me mostra na Bíblia, que eu ainda não achei. Gente que não foi perseguido, que não foi massacrado, que não foi preso, que não foi caluniado, que não foi espancado, teve que fingir de morto. Se é esse evangelho que você escolheu, então seja bem-vindo. Mas não há outro lugar para nós estarmos do que no centro da vontade dEle. Porque no centro da vontade dEle. Talvez os altos do nosso coração é a gente guardar rancor no nosso coração. Talvez é falar mentiras e espalhar calúnia sobre as pessoas. Talvez o alto do nosso coração seja a inveja. Talvez o alto do nosso coração seja tratar o outro mal, dando péssimo testemunho. Talvez o alto do nosso coração é descontar a raiva nos nossos familiares.
Talvez os autos do nosso coração é não liberar perdão. Talvez os autos do nosso coração é os vícios. Da pornografia, da imoralidade, de piadinha de mau sentido, de duplo sentido, de palavra torpe, de palavrões. Talvez os autos do nosso coração seja usar a igreja para autopromoção. Ezequias reinou sobre Judá na época do profeta Isaías. E ele mostrou coragem e fé inédita diante dessa dramática situação. Vamos abrir lá, 2 Reis 18, 1:8. Eu preciso ler tudo com vocês. Da coragem desse rei, Ezequias. Que possamos ser como Ezequias esses dias, amém? 2 Reis 18, 1:7. E sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Reino do norte ou reino do sul, pessoal? Do sul, ok? Tinha 25 anos de idade, 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Você pode dar um glória a Deus? Aqui a gente aprende vários princípios espirituais. Maturidade não tem a ver com a idade. Maturidade tem a ver com escolha. Eu conheço gente de 70 anos que são completos imaturos. Como eu conheço pessoas de 20 anos que às vezes é mais maduro do que eu. Maturidade são escolhas. Você escolhe amadurecer no Senhor. E ele fala que ele quebrou todos os altos. Você acha que isso foi tarefa fácil ou tarefa difícil? Você acha que o povo comprou a ideia? Vamos lá, Ezequias, vamos quebrar. Ou ele que teve que lutar muitas vezes sozinho? Muitas vezes sozinho. Até a serpente de bronze que Deus fez com que Moisés fizesse, o povo estava adorando. Até pregadores que o Senhor coloca no púlpito para pregar, o povo começa a adorar. Aquilo que é para servir o reino, o povo de Deus começa a adorar. Adoradores. Ministros de louvor. Basta ser um pouquinho famoso, você começa a adorar. Adorar pessoas. Adorar ideologias. Adorar sistemas. Cuidado. Nós devemos olhar para o Senhor e limpar o nosso coração. Infelizmente, nem todos têm a fé de Ezequias. O filho dele, Manassés, fez tudo o contrário. Ele introduziu de novo toda a forma de religião falsa, que está lá em 2 Reis 21, eu não vou ler agora. Ele vai introduzir tudo de novo. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, Alessandra? Que não vale a pena? Muito pelo contrário. Eu quero dizer que você vai gerar filhos espirituais. Você vai ensinar tudo para eles. E um dia eles vão te trair. E aqueles que estavam te ajudando a reformar os altares vão começar a destruir. E você vai ter que liberar perdão para eles. Você vai ter que ajudar eles quando eles se arrependerem. E você vai ter que continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Mesmo que ninguém esteja fazendo. Porque é preciso continuar. A obra não é minha,
a obra não é sua, a obra é do Senhor. É do Senhor. Por isso que Ele chama os valentes. Valentes de espírito. Valentes de espírito. A palavra do Senhor vai dizer que se no dia da luta te mostrares fraco, porque tua força é pequena. Porque você está confiando na força do seu braço, no seu intelecto, naquilo que você pode fazer. Minha alma, o meu corpo pode estar totalmente desfalecido, mas o meu espírito está tudo ok, porque eu confio no Senhor. E a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, não é nas suas habilidades. Porque a palavra de Deus diz, diga ao fraco, sou forte, é loucura. Diga ao fraco, sou forte. É o poder dele se aperfeiçoando em você, por isso que dói. Deixa ele fazer. Entrega os altos que estão no teu coração. Entrega aquelas coisas que você já está falando, é isso aí que eu estou falando. É preciso continuar, queridos. Há recompensas espirituais, amém? Há recompensas espirituais. O que nós fazemos hoje, não para em nós. Para na nossa descendência, no nosso legado. Não precisa ser na sua descendência somente biológica, mas na sua descendência espiritual. Não para em você. Não começou em você e nem vai parar em você. Só que as pessoas vivem loucamente. Como se o que elas fizessem não fosse acarretar consequências para ela e para a sua descendência. Porque existe uma lei espiritual que é a lei da colheita. A Bíblia fala que tem uns que vão plantar, outros vão regar e outros vão colher. Você pode estar plantando tudo errado. No meio do caminho você cai em si. Não ia falar isso na pregação. Você cai em si, você se arrepende e você começa a plantar de forma certa. Mas o tempo que você plantou errado, você tem que colher ele. Ele não cai no esquecimento. É por isso que muitas vezes é difícil permanecer. Já viu o novo convertido? Ele começa a plantar certo, ele já quer colher certo. E você fala, calma. É assim mesmo. Aí eu fui para a igreja, as coisas pioraram. Aí eu fui para a igreja, parece que eu estou ficando doido. Não, porque tem um tempo ainda que você fez errado. E você precisa colher ainda aquilo ali. Só que você ainda tendo a colheita daquilo que você fez errado e plantando certo, vai chegar um tempo em que você vai colher certo. É um princípio espiritual. E não adianta. Se você acredita ou não, é irrelevante, porque é assim. É assim. Mas o neto dele, Josias, neto de Ezequias, mostrou o mesmo zelo dele. Vamos abrir em 2 Reis 23. Vamos ler do 19 ao 25. Então, o filho de Ezequias não fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas o neto dele sim. 2 Reis 23, 19 e 25. Demais disso também Josias tirou todas as casas do alto que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor e lhes fez conforme todos os atos que tinham feito em Betel. Para aqui, um parêntese. Esse rei aqui, Josias, ele tirou os altos até de Samaria. Ele foi além. Aquele legado espiritual que você deixar, as pessoas vão além do que você fez. Elas vão alcançar mais pessoas do que você alcançou. Não tem como nós mensurarmos isso. Nós só vamos saber disso na eternidade. Quando nós cuidamos de alguém, quando nós investimos em alguém, quando nós não julgamos aquela pessoa, quando nós cuidamos dela, quando nós estendemos a mão, quando nós não viramos as costas, quando a gente continua a cuidar, e isso gera recompensa espiritual. Talvez aquele que ninguém dá nada por ele curado, limpo, ele vai alcançar muito mais pessoas do que você. E você vai fazer parte dessa colheita. Não tem como nós mensurarmos. Não tem como. Continuando o verso 20.
E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Parou. Aquele povo tinha parado de celebrar a Páscoa. Quem está entendendo? Tinha parado de fazer uma ordenança de Deus. As igrejas têm parado de pregar o verdadeiro evangelho. Não são todas. Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo à igreja? É hora de voltarmos. É hora de voltarmos. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias de juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Pode dar uma glória a Deus? Foi difícil ou foi fácil para ele? Foi muito difícil. E esse é o convite de Jesus para mim e para você. De sermos como esses reis que deram a vida para que o evangelho puro, sem mistura, continuasse a ser pregado. Vão falar de você, vão caluniar você, vão esmagalhar você, vão pisar em você. Aí você levanta e fala: tem problema não, está dando certo. E mais uma vez, eu te mostrarei o quanto deves padecer pelo meu nome. Foi a primeira promessa que o apóstolo Paulo recebeu. Nós não queremos ser imitadores de Cristo. Imitador de Cristo é isso. É se doar. É se doar, é não negociar princípios. É não negociar princípios. E aqui a gente tira várias lições fortes. Coloquei: devemos buscar a vontade de Deus e voltar a fazer a vontade dele em tudo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Não temos direito de manter nem defender doutrinas, práticas, maus hábitos e tradições que não vêm da palavra do nosso Senhor Deus e que nos afaste dele. Queridos, nós temos que ter práticas espirituais. Não adianta você falar a palavra e não ler a Bíblia. E já passou o tempo de ler, agora é o tempo de viver. E se você não está lendo, que dirá viver a Bíblia? Você tem que viver a palavra. A palavra de Deus é uma regra de conduta na sua vida. Não importa aquilo que você acha ou que você deixa de achar, você tem que consultar a Bíblia para você ver qual a sua regra de conduta. Qual a regra de conduta para isso? Porque a Bíblia tem tudo, sim ou não? Qual a regra? Lê Provérbios. Qual a regra de conduta para isso? Qual a regra de conduta para aquilo? O Espírito Santo me mostra. Agora, se você não ora, se você não busca, esquece. Vai virar falatório. Você pode entrar naquela grande leva que vai dizer: tolo, ganhaste o mundo todo e perdestes a própria alma. Porque Deus, ele usa quem quer. Sim ou não? Sim. Ele usou a mula. Ele usa quem ele quer. Mas e nós? Nós queremos essa transformação? Porque quando eu falo aqui, o primeiro ouvido que ouve é o meu. Primeiro está tendo transformação em mim, quebrantamento em mim, quebradeira em mim, para depois falar para vocês. Que é isso que gera transformação. Vamos lá em Gálatas agora, vamos no Novo Testamento. Gálatas 3, 23. Só falando do Velho Testamento.
Alguém pode dizer assim, mas agora eu estou no tempo da graça. Então, quero te dizer que agora piorou o trem. No caso, piorou. Então, vamos lá. Gálatas 3, 23, 29. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. A lei era para castigar? A lei era para guardar, direcionar. Debaixo da lei. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Vou explicar o que é aio, tá? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você pode dar um glória a Deus? Gente, aqui está falando que a lei, ela serviu de aio, ela serviu de tutor. A criança, quando ela não tem os pais, ela tem um tutor legal, para que respondesse no lugar dela. Então, a lei era para nos proteger. Como que você ia saber que pecado é pecado se ninguém te falasse que era pecado? Se eu falar com você assim, imagina aí, por exemplo, a Coca-Cola. Você vai imaginar um líquido azul ou um líquido preto? Preto, porque você já viu uma Coca-Cola. Se você nunca tivesse visto, você não ia saber. Cada um ia pensar uma cor diferente. A lei era a instrução para que o povo tivesse a consciência do pecado. E Deus estava traçando um caminho lindo para que Jesus viesse à terra. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. A cruz nunca foi o plano B. Nunca foi. Então a lei era para nos resguardar, para nos proteger. Vamos lá agora, um pouquinho para frente, Gálatas 4, 1, 8. São textos longos, mas eu preciso te instruir, amém? Igreja forte é a igreja que é instruída na palavra de Deus. Gálatas 4, 1, 8. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou quem? Seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos abrir um parênteses. Jesus veio para abolir ou para cumprir a lei, igreja? Para cumprir a lei. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, você pode dar glória a Deus? Nós não somos mais servos. Nós somos filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Agora é diferente. Agora você tem comunhão com Ele, por isso que você não pode pecar. Você passa a abominar aquilo que Deus abomina e você passa a amar aquilo que Deus ama. É diferente, vocês são um. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas envio outro, Consolador, Paracletos. Ele envia outro Consolador, outro da mesma espécie. Não tem como Deus estar mais perto de você do que dentro de você. E você escolhe não acessar isso. O que você faz quando se desespera? Você corre para as pessoas. Corre para as pessoas. Corre para o WhatsApp. Corre para o Instagram. Corre para não sei das quantas. Mas não corre para Deus. O poder já está livre. Já você pode acessar Ele o tempo que você quiser. Como eu falo, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes.
Enquanto você não parar de correr para as outras coisas e correr para Deus, Ele não vai completar a boa obra que tem para a sua vida. Não porque Ele não quer, mas porque você está sendo um empecilho para isso. Você. Deus não permitia aqueles altos. Deus não permitia. Mas Deus não enviava os anjos lá para tirar. Ele poderia fazer? Sim ou não? Sim, Ele é Deus. Estão comigo? Mas Ele fez. Ele levantou homens e mulheres para fazer. Deus está levantando homens e mulheres para tirar os altos da idolatria do estado do Rio Grande do Sul. Desse espírito maligno que quer matar os profetas. Deus conta comigo e com você. Desse espírito maligno de Jezabel, que quer destruir aquilo que Deus tem feito. Mas a palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a Bíblia vai falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu e você somos agentes para tirarmos os altos nos dias de hoje. Para não comer comida contaminada. Para não comer comida estragada. Cuidado com as mesas que você senta. Cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado. Não profana aquilo que Deus tem feito santo e separado. Não tem a ver com a aceitação, nem ser famoso. Tem a ver com ser separado. Amém? Vocês estão comigo ou já estão com vontade de ir embora? Feche seus olhos. Gostaria de ler uma lista que o Espírito Santo me trouxe hoje. É tão comum, queridos, nós vermos cristãos imitar tanta coisa, de menos imitar Cristo. Nós queremos imitar fulano, ciclano, do jeito que fala, do jeito que canta, nós temos as nossas preferências. Mas muitas vezes nós não queremos imitar Cristo. Espírito Santo, traz agora a compreensão de cada coração, aqueles que estão aqui e aqueles que também estão em casa, Pai, dos altos que precisam ser tirados do nosso coração. Talvez os altos do seu coração que ainda não foram tirados é a inveja, pensar mal das pessoas, a ganância, a promiscuidade, a incredulidade, a fofoca, talvez seja a passividade espiritual. Talvez os altos do seu coração sejam a omissão. Talvez os altos do seu coração é simplesmente não conseguir crer e confiar em Deus. Você fala tanto de Deus, você fala tanto em Jesus, mas você mesmo não consegue confiar. E Ele sabe que você não confia. Talvez os altos do seu coração seja colocar o seu trabalho, o seu relacionamento, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido no lugar de Jesus. Talvez é deixar de ser dirigido pelas suas vontades e achar que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Talvez é querer sempre estar em posição confortável. Quando o Espírito Santo começa a te inquietar e trazer o desconforto, não. Isso não é de Deus. Talvez esses sejam os altos do seu coração. Talvez seja não conseguir colocar a fé em prática. Porque a palavra do Senhor diz em Tiago 2,14 que a fé sem obras, ela é morta. Talvez os altos que precisam ser tirados é a religiosidade que te impede de viver o sobrenatural de Deus. Você acha que orando todos os dias, vestindo a sua roupa de crente, tocando louvores na sua casa, é como um amuleto mágico que vai te proteger. Isso são altos do seu coração. Talvez os altos do seu coração seja o seu julgamento implacável com as pessoas. Talvez os altos do seu coração seja a altivez, o orgulho. Talvez os altos do seu coração seja a importância demasiada ao dinheiro e às coisas. Talvez o desejo do seu coração, os altos do seu coração seja o desejo de ser reconhecido por homens. Sucesso, fama, pensamentos impuros. Seja honesto e sincero ao Senhor nesse momento.
Peça para Ele limpar completamente o seu coração. Sabe, queridos, tem pecado que já cheira mal. Já cheira mal. Traz para fora. O Senhor quer trazer essa limpeza sobre nós. O livro de Salmos 139 vai falar: Senhor, Tu me sondas. Tu me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Tu conheces, Senhor. Ele já sabe. Pai, que tenhamos coragem para imitar os bons exemplos de Ezequias, de Josias, Senhor, abandonando tudo que não vem da vontade do Senhor. Eles tiveram lutas terríveis, muitas e muitas lutas, mas eles não desistiram de fazer a limpeza completa, Senhor. Nos ajude a fazer essa limpeza completa, Pai. Em nome de Jesus, pode abrir os seus olhos. Sabe, queridos, quantas vezes nós vamos orar e falamos: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem já ouviu? Não está errado falar isso, não. A gente está dizendo que é um Deus de gerações. Quando você se coloca diante do Senhor e fala: limpa o meu coração e tira os altos, a podridão do meu coração, que te impede de buscar. Você está alcançando gerações. Você está alcançando a descendência. Os seus filhos espirituais ou biológicos alcançarão muito mais do que você. Eu provei para vocês, lendo Reis. Só que nós temos que ter essa coragem. Serão poucos, queridos. A Bíblia fala que a porta continua estreita e poucos, diga comigo, poucos, são os que se acertarão por ela. Está isso na Bíblia ou não? Está. São poucos. Então não espera muito companheirismo no caminho estreito, não. Abra comigo em João 14. Pode acender a luz? É noite de arrependimento, amém? É noite de voltar ao princípio. Uma das passagens mais fortes, na minha opinião, quando Jesus fala sobre o reino. Ele vai falar: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quantas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas não guardamos os mandamentos? Pecamos no próximo minuto. Nos arrependemos e pecamos e nos arrependemos. É tão fácil cobrar perdão do outro quando você não para de machucar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Fala assim: para sempre. Fala com o Espírito Santo que está dentro de você: obrigado, meu amigo. Fala com Ele. Às vezes você nunca chamou Ele de meu amigo. Eu chamo Ele de meu amigo. Mas obrigado, meu amigo. Obrigado, Espírito Santo. Que Tu estarás comigo para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ó glória, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. É isso. Ele vai se manifestar a você no seu quarto. Ele vai manifestar a você naquele dia escuro. Ele vai manifestar a você quando você estiver dormindo, quando você estiver no seu trabalho.
Quando você estiver tão angustiado que não há palavras que saiam da sua boca, apenas orações líquidas, que são as suas lágrimas. Porque há um mistério tão lindo que Ele envia os anjos para colher as nossas lágrimas. E elas sobem como aroma suave e agradável a Deus. Quando nós cumprimos e guardamos os mandamentos dEle, custe o que custar, doa o que doer. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. E esse morrer muitas vezes é estar aqui ainda nessa terra. Tirar os altos do seu coração, morrer para você mesmo, morrer para as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios, as suas preferências, a sua zona de conforto. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, milhares de pessoas estão indo para o inferno. E o que nós estamos fazendo? Brigando uns com os outros. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Nós temos adiantado a vinda do Senhor, ou nós temos retardado a vinda dEle. Perdoa, Espírito Santo, perdoa, Jesus. Porque tomamos tanto partidarismo, Senhor. Porque muitas vezes não queremos tirar o alto do nosso coração. Queremos fazer a nossa vontade. Nos perdoa. Precisamos tirar os altos, queridos. Precisamos abandonar aqueles pecadinhos de estimação. As mentirinhas que a gente fala. A gente precisa abandonar, a gente precisa ser inteiro em tudo. Faça uma lista. Faça uma lista daquilo que você precisa melhorar. Senhor, a partir de hoje, eu não quero fazer mais isso, não quero fazer mais isso, não quero fazer mais isso. Isso não é para trazer condenação, é para trazer a consciência, aquilo que você precisa melhorar. E você não vai conseguir fazer isso na força do seu braço, você vai precisar do Espírito Santo para te ajudar e para te auxiliar. Eu era uma mulher gritona, eu era uma mulher desesperada e eu já tinha Jesus. Quando eu entendi que eu precisava produzir o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:23, eu entendi que eu precisava morrer para mim mesmo, tirar os altos do meu coração, me colocar na forma espiritual, naquilo que Jesus me chamou para ser, para começar a ousar falar, querer ser parecido com Cristo. Quem está me entendendo? Jesus não te chamou para você ser a melhor versão de você mesma. Jesus nos chamou para ser a versão dEle. Dele. Isso não vai te custar só algumas horas sentado num banco na igreja. E eu vou te falar, se você está aqui e não está disposto a melhorar, você está aqui perdendo seu tempo, com todo respeito eu te falo. Aqui é onde os santos se reúnem para celebrar aquilo que Cristo tem feito na minha e na sua vida, por isso que é culto de celebração. O que pega mesmo é o que você faz lá fora, na sua casa. É você, o Espírito Santo. É você em parceria com Ele para ser parecido com Jesus. É no seu trabalho quando ninguém é crente. Foi por isso que Jesus te colocou lá. E você só reclama. É quando as coisas estão difíceis, Jesus quer te mudar de nível, mas você só reclama e você mesmo volta para o final da fila. Porque você que impede o seu crescimento espiritual, não são as pessoas. Porque quem determina o nível de ir com Jesus sou eu e é você. Quem determinou o nível de tirar os altos daqueles reis foram eles mesmos. Como você vai querer ser conhecido e lembrado? Quando os anjos falarem a teu respeito. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, porém, os altos não foram tirados. Nós precisamos entender que não adianta só a gente confessar o nosso pecado para Deus. Porque é muito melhor não pecar do que pecar e ser perdoado. Mas se nós pecarmos, nós temos um justo juiz.
Confessai os vossos pecados ao Senhor e alcançará misericórdia. Mas ele vai falar lá em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados, é o quê? Uns aos outros, para que sejais curados. É por isso que tem a igreja. Para que nós possamos ajudar o outro. Para que possamos ouvir o outro. Só que, infelizmente, muitos vão ouvir e saber exatamente onde te machuca para depois te machucar. Sim ou não? A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Mas isso não pode mudar você. Quem os outros são, não pode mudar quem você é. E você vai acreditar de novo, você vai investir de novo, você vai estender a mão de novo. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus caminhou com Judas lado a lado. Jesus sabia quem era Judas, sim ou não? Ele sabia. Mas quem Judas era, nunca mudou quem Jesus era. Nunca. Deus vai colocar muito Judas para andar com você. Trate ele bem. Pregue arrependimento. Mostra para ele a palavra. Vai ser ele e Deus. Mas quem os outros são não pode mudar quem você é. Vai muito além de você. São gerações inteiras. Quem está entendendo? Fica de pé no seu lugar. O Senhor colocou no meu coração, todo mundo com os olhos fechados, uma canção muito preciosa. Talvez muitos não conheçam, mas ela fala exatamente o que foi pregado aqui hoje. Enquanto os ministros de louvor estiverem cantando essa canção, queridos, eu sei que muitos aqui, inclusive eu, porque eu já depositei os autos que estavam no meu coração antes de subir nesse altar. Você vai se prostrar diante do Senhor. Se você quiser, você vem aqui na frente, você se atira. Eu não sei o que você vai fazer. Quem estiver entendendo já pode vir. Mas não deixe esses autos contaminar o seu coração.